Olá, você que está me ouvindo agora. Que tal uma viagem no tempo? Acompanhe com a gente a história da radiodifusora, contada por grandes personalidades que passaram pela emissora. A difusora chegou com um projeto revolucionário, recrutou os melhores profissionais, criou uma programação de sucesso e se tornou referência em sua época. Veja só. Raimundo Bacelar foi o visionário. Raimundo Bacelar, um político, deputado estadual, líder do município de Duque Bacelar, uma família tradicional naquela região. Ao se eleger deputado estadual, ele vislumbrou a possibilidade de instalar uma rádio. E instalou a radiodifusora, comandou durante muito tempo, reunindo essas personalidades que eram da Rádio Timbira, acho que Coimbra Filho, o Edgar Fontinelli, esses nomes todos, eles participavam da Rádio Timbira. Com o advento da radiodifusora, a Timbira ficou uma rádio de segundo plano. E Magno Bacelar, então, conseguiu, depois, com habilidade, superar, então, reconquistar as lideranças. Mas tem um detalhe ainda do rádio que vale a pena, do rádio anterior, que é do início, quando a radiodifusora se transformou realmente na principal rádio do Maranhão, foi quando se trouxe alguns artistas cearenses para cá. Raimundo Bacelar trouxe uma figura que é muito lembrada e muito conhecida, revolucionou a rádio do Maranhão, Almir Silva. Então, Almir Silva tinha uma participação 2 vezes, em 2 horários da radiodifusora, das 5 às quase 7 horas da manhã, com Bom Dia Maranhão e Turbilhão de Melodias. Um programa que era extraordinariamente líder de audiência. E aí Almir Silva, depois, as coisas na comunicação, acho que vence. Depois ele foi se desinteressando ou recebeu uma proposta melhor, foi trabalhar no Rádio do Pará. E aí surgiu, então permaneceu o Bom Dia Maranhão, comandado também com muito sucesso, diga de passagem, por José Leite, que fazia um Jeito Matuto, o Jeito Matuto que foi herdado depois pelo Jaizinho para fazer o programa que ele tinha matinal na Rádio Educadora. E aí o da tarde, o Turbilhão de Melodias, cedeu lugar ao Correio Musical O Calol, comandado inicialmente pelo Elber de Teixeira e depois por mim numa fase áurea. A difusora surgiu no ano de 56, nos meados de 56, com um projeto revolucionário. Procurou contratar os melhores profissionais das outras emissoras, recrutou quase todos, tinha os melhores noticiaristas, entre eles se destacava o Lauro Leite foi para lá. Antes do Lauro Leite tinha o Murilo César, que era também um grande... Tinha também um locutor muito famoso na época, que era Américo de Souza, também foi para lá. Paulo Roberto foi para lá. Edgar Fontinelli foi para lá, que era outro grande noticiarista. Isso independente dessa na área de noticiário. E na área musical, tinha Magnólia Guiar, que era uma grande cantora, tinha Mascote, que era um grande músico, Luiz Sampaio, tudo isso foi contratado à época pela difusora. E tinha mais Bernardo de Almeida, que era noticiarista da Rádio Ribamar, tinha um programa com o nome de B. Antônio, com o personagem de B. Antônio, ele apresentava uma crônica ao meio-dia e foi contratado pela difusora, e a partir daí apareceu aquela crônica, A Difusora Opina, com o Bernardo Coelho de Almeida, o grande intelectual e o grande radialista. Lá na difusora, a minha primeira experiência fora do Maranhão, eu vivi lá nessa emissora, quando a seleção maranhense saiu para disputar o Campeonato Brasileiro e enfrentar o Ceará. Então foi Canário, foi Dejá Martins, foi Abrãozinho e eu. E eu fiz o trabalho de repórter lá no Ceará. Eles faziam o trabalho na cabine, eu fazia lá na borda do gramado. Foi a minha primeira experiência, graças à interferência de Raimundo Bacelar, que achou que era a grande oportunidade, eu que estava começando a minha carreira, de poder, então, melhorar
melhorar a minha produção radiofônica. A difusão naquela época foi sucesso geral, com tudo que tem. Porque quando eu passei para lá, eu saí da Timbira lá em 60, eu já era operador. Aí eu fui para operar, descobriram que eu mexia com disco, me jogaram na discoteca, eu acertei. Aí depois acharam que eu tinha que ser programador de rádio, eu fui fazer os programas, melhorei a programação da rádio em termos de música. Entendeu? Selecionei melhor as músicas, porque eu acho que quem fazia aquilo não tinha muita vocação para isso. E botava qualquer música para tocar. Eu comecei a fazer uma triagem para agradar gregos e troianos. Tocava samba, tocava rumba, tocava tudinho. E eu dividindo os horários. E a rádio passou a ter audiência à custa do que eu tocava de música. Música popular brasileira e internacional. Eu estava lá nessa época já na rádio. Eu, Cláudio Ramos, as irmãs dele, o José Joaquim, que também era apresentador da rádio, Correio Musical e o Calol, todo mundo se lembra. Aí o Filho e outros. Aí fomos convidados pelo diretor artístico, na época, Reinaldo Farai. Ele sempre nos convidava para fazer parte de algumas peças dele. Aí a gente participou de programa policial, de suspense, de novela. Zé Branco foi o meu primeiro dia chefe de cabine, né? Quando eu passei no concurso da radiodifusora, eu fui destacado para ler os noticiários de hora em hora, que era uma marca do programa dele. Naquele tempo as rádios davam muito valor à notícia, né? E praticamente todas as rádios tinham noticiário de hora em hora. E no programa de Zé Branco, que era das 7 às 10 da manhã, eu lia o noticiário de hora em hora, no horário dele. Quando eu cheguei na difusora, tinha Parafuso, que era operador, Fernando Souza, Coimbra Filho, Almeida Filho, tinha um monte de gente. Um monte de gente que muitos ainda estão por aí também. Quando eu fui fazer o esporte na rádio, nós tivemos que mandar buscar outro narrador. Aí veio do Amapá, Gilberto Alves. O Gilberto Alves veio trabalhar com a gente, trouxemos o Edgar Fontinelli para fazer a parte de dentro do estádio, né? A parte de repórter esportivo. Conseguimos o Zé Branco, que era simplesmente um apresentador de rádio. J. Alves também apresentador de rádio. Nós fizemos uma equipe forte, uma equipe realmente interessante. E essa equipe foi uma equipe que ganhou audiência praticamente total aqui em São Luís, porque nós tínhamos realmente a melhor equipe. Independente do retorno do Canarinho e do Abrãozinho, do Dijá, para a Rádio Timbira, ou da vinda de novos comentaristas, nós tivemos realmente sempre a maior audiência no rádio maranhense. A programação da difusora começava comigo, Bom Dia Maranhão. Eu fazia o Bom Dia Maranhão, Zé Branco fazia Quem Manda é Você, Zé Joaquim fazia Correio Musical e o Calol. Aí vinha a parte do esporte, a parte daquilo que nós falamos de difusora opina também, a parte esportiva. Aí, nessa época, nós não tínhamos ainda o Jairzinho, mas depois nós passamos a ter o Jairzinho, que fazia a parte da tarde. Mas quem fez muito essa parte da tarde foi Murilo Campelo. Passávamos para a noite, com a Voz do Brasil, tinha o Correio do Interior, mas à noite tinha um noticiário que já não era feito por mim, era feito por Fernando Coutrin e feito por Almeida Filho. E no final fechava com música, né, até
Nós não emendávamos até para outro dia. Quando meia-noite era fechada, inclusive, a rádio. Eu fui locutor da Difusora várias vezes e muitos anos e li muito tempo a Difusora Opina, escritas pelo Bernardo Almeida, escrita por Otelino Filho também, escreveu muito a Difusora Opina, escrita por Mauro Bezerra e escrita por Gojoba, que é hoje em dia diretor de jornalismo da Rádio Educadora. Transformando a nossa opinião em sentimento público, a Difusora Opina, um oferecimento do Hotel Central de Oliveira Maia. Meu trabalho na Rádio Difusora, ele recebeu, inclusive, uma orientação de um cidadão já falecido que nos acompanhava, que nos orientava, que oferecia para nós a possibilidade de fazer um trabalho, que foi Bernardo Coelho de Almeida. Tivemos a oportunidade, inclusive, de acompanhar esses locutores que eu falei antes, o Edgar Fontinelli e o Sidney Maciel César Roberto. Tivemos a oportunidade também de ser dirigido pelo Raimundo Bacelar, que sempre nos agradou, que sempre nos prestigiou, que nos ofereceu todas as possibilidades que a gente tinha de sair para fazer uma reportagem, de acompanhar, inclusive, no período carnavalesco. Nós fizemos muito carnaval também aqui de São Luís, acompanhando praticamente todo o transcorrer do carnaval maranhense, desfile de escola de samba e tudo prestigiado por essas figuras. Isso nos deu a oportunidade também, só não de estar na cabine, fazendo o trabalho de locução, mas ficando na rua também, indo para a rua para fazer todo esse tipo de trabalho. Os Vigilantes RD é a equipe para a cobertura do carnaval que a Difusora fez. Então era através dessa equipe que, como eu estava na unidade móvel, eu ficava um mês antes do carnaval, eu ia a cada escola de samba, cada bloco, para pegar toda a história deles, para saber como é que eles iam para a avenida. No início, eu cheguei a ter problema, porque a favela lá do Sacabém eram duas escolas, o Salgueiro e a favela. Então, quando chegava lá, o Salgueiro era o primeiro. Tudo bem, aí cheguei lá pedindo as informações e o pessoal ficou com o pé atrás, porque sabia que eu ia sair de lá e ia para a favela. E aí o quê? Ele vai saber aqui, vai chegar e vai falar. Aí eu senti a coisa e conversei com eles. Eu digo, olha, esse é o trabalho que nós estamos fazendo com todo mundo. Não pensa que eu vou sair daqui, chegar para o pessoal da favela e dizer que vocês vão sair assim, assim, assado. Para mim não interessa. Aí a história foi. E aí ficou tudo legal. Então a gente pegava todos esses dados, né? Fernando Souza, que era o comandante da equipe, chegava, redigia tudinho e tal. E no dia do carnaval, no domingo, aí, enquanto o pessoal saía correndo atrás de diretor para saber de informação, a gente já tinha toda a informação de todas as representações que estariam lá desfilando. O que o Raimundo Bacelar pretendia era, através de cabos externos, trazer lá do 10º andar do edifício João Goulart o cabo da câmera e filmar o carnaval ali que estava passando na Pedro II. Não foi possível fazer isso, mas ele conseguiu montar um palanque na Praça Pedro II para que o circuito do carnaval ele tinha esperança de poder fazer com que as escolas de samba, os blocos carnavalescos, etc., ao se apresentarem lá na Deodoro, viessem para cá.
E aí foi criado, então, uma equipe para transmitir o carnaval, com equipes na Pedro II, onde não se sabia o que ia dar, e na Praça Deodoro. E aí surgiu o grande comandante Fernando Souza, criou uma equipe, então vamos ser os vigilantes do Carnaval do Maranhão. Vamos saber onde é que vai ser o Carnaval. Fernando acreditava que ele poderia motivar, pela força da televisão, do interesse que as escolas de samba teriam de aparecer na televisão e poder fazer. E funcionou. E aí nós fomos, com a equipe de vigilante, a ajudar a transferir o carnaval para cá. Uma equipe ficava na Deodoro e Fernando, comandando o carnaval na Pedro II, ficava aqui. E aí, J. Alves, onde está o carnaval? J. Alves dizia que na Deodoro não tem nada, mas a animação estava aqui. Ele ia para uma área da J. Alves, não tinha televisão, ele ia lá para perto do Liceu, dizer, aqui não tem nada, aqui está passando... A expectativa é que eles ainda venham por aqui, etc. Estava passando blocos, estava passando índios, blocos de índios, etc. e tal, mas ele estava lá no Liceu. Depois ele ia lá para o fim da rua do passeio e disse, olha, tem um bloco de sujo aqui que está se dirigindo lá para a Praça Deodoro e tal. E eu estava aqui com o Fernando na Pedro II e podia dizer, e aí, Zé Joaquim, onde está o carnaval? O carnaval está aqui na porta do Hotel Central. Aí o Hotel Central estava ali com... E estamos aqui perguntando e tal. E aí, o que é que você acha? O carnaval na Deodoro? O que é que você acha? Algum entrevistado, eu ia entrevistar alguém que eu antes conversava. Olha, você não acha que o carnaval aqui na Pedro II é melhor? Um espaço mais amplo? Ah, com certeza. E o que é que você acha? E eu entrevistava no ar. O que é que você acha? O carnaval aqui... esse é o lugar adequado, etc. Então, aí, aos poucos, nós estamos trazendo as escolas de samba, Flor do Samba, Turma do Quinto, Favela, etc., desfilavam de lá, mas aí nós vinhamos arrastando eles pela Rua do Sol, descíamos do Sol para João Lisboa, dobrávamos o Roxy, chegávamos aqui e fazíamos aqui. O Mauro Bezerra já estava na Difusora, e quando eu saí de Timbira, ele me levou para a Difusora também. E foi outra equipe extraordinária, com o Guilberto, com o Zé Branco, o Fernando Souza, equipe extraordinária também, e onde eu passei a maior parte da minha vida profissional. Para lá foram também vários companheiros da Timbira, foi o Fontenelle, foi o saudoso Ryan Filho, e aí uma coisa também extraordinária. Passei a maior parte do tempo na Difusora, tenho um carinho muito especial pela Rádio e Televisão Difusora. Em termos de abrangência, em termos de sucesso, o que marcou a minha vida como profissional do rádio foi realmente na Rádio Difusora. Porque aí na Rádio Difusora, naquela época, a Rádio Difusora era uma rádio que penetrava no Maranhão quase em sua totalidade, né? E tinha um slogan que era a famosa Rádio Difusora, a Poderosa. Então, quem chegava naquela época à Difusora é como se chegasse hoje na Rede Globo de televisão. Em 75 eu estreiei na Difusora. E olha que foi uma luta para eu entrar na Difusora, né? Porque eu era considerado, na linguagem popular, de bastidores, como é que se pode dizer? Eu era considerado minhoca. Então eu não era cobra. Então eu ainda não podia falar no microfone da Difusora, pô. Quando eu comecei na Rádio Difusora, ela era o 9º e o 10º andar do edifício João Goulart eram usados para abrigar a rádio e a televisão. No 9º andar ficava a parte burocrática da rádio e no 10º os estúdios da rádio e da televisão. O programa mais marcante da minha carreira foi um programa chamado Jovem 680. Daí houve um Ibope e a Difusora oscilou nesse Ibope, né? E surgiu a oportunidade de eu ser convidado para fazer um programa para a juventude. E aí surgiu, esse programa foi criado por finado Sérgio Brito, o Jovem 680, e me deu as coordenadas de como seria a apresentação do programa, e eu fiz durante 10 anos, numa época fantástica, que foi a década de 70. Músicas nacionais, músicas internacionais.
E surgiu a ideia, como eu fazia um programa para a juventude, especificamente para os jovens, fazer uma vinheta com o rei da juventude brasileira, que é o Roberto Carlos. Daí, aproveitando uma estada dele aqui em São Luís, eu fui levado por um amigo, o Cláudio Vaz, que tem uma influência muito grande com o Roberto, no Hotel Central, e lá fiz uma chamada para o programa Jovem 80, uma abertura e vinhetas de passagens que eu uso-as até hoje, né? Tirando um pedaço num programa Clube do Rei, que surgiu em 1982. Uma outra coisa para essa época do Jovem 80, que era difícil, é que o LP era lançado no sul do país e demorava 5, 6 meses para chegar aqui. Hoje é fácil, os sucessos são lançados em pool, você vai na internet e tira, baixa o sucesso que você quer. Então, talvez essa dificuldade era interessante para mim na época do Jovem 80 também. Eu já falei isso, vou repetir aqui. Eu tinha uns 2 ou 3 amigos privilegiados que estudavam no exterior e eles mandavam discos importados, né, para você fazer lançamento. E eu, modesta parte, esnobava no Jovem 80 com músicas exclusivas. Então, era música nacional e música internacional. Interessante que era 50%, né, de música nacional, 50% de música internacional. Mas é que, às vezes, eu encontrava amigos pela rua que diziam assim: poxa, no teu programa só roda música internacional. Parece que só prestavam atenção para a música internacional. Mas eu rodava 50% de música nacional e 50% de música internacional. Da melhor qualidade, é bom enfatizar isso. Em 80, eu fui para a Rádio Difusora, que era a grande coqueluche do rádio maranhense, não é? Sistema Globo. E lá na Difusora eu tive a oportunidade de... Eu cheguei para ser o plantonista, para substituir Lima Coelho e Edir Garcia, que já estavam exercendo outras funções de direção na casa, e eu fui para substituí-los. E nesse momento de fazer o plantão na Difusora, surgiu uma vaga de noite. Hoje eu faço, não deixo você dormir, né? Começa às 10 horas, mas naquela época eu não deixava a pessoa nem dormir. Eu fui fazer um programa de noite. Era nas madrugadas, começava meia-noite e até 4 da manhã. Coisa de iniciante mesmo, muita saúde ainda. E eu fui substituir Márcio Roberto, que fazia esse programa, depois saiu e ficou Riel Leite, um goiano, brasiliense, se não me engano, que morava aqui e trabalhava na Difusora, fazia o programa. E teve problema familiar e voltou. E não tinha quem fizesse e eu fui fazer. A partir desse momento, em 80, que eu passei a fazer um outro tipo de programa de estúdio que não fosse esporte. Já era um programa de variedade, com música, com tudo. Era o Show da Madrugada. Fiz muito tempo. E com muito sucesso, porque nessa época não tinha uma rádio FM aqui em São Luís e não tinha nenhuma rádio que ficasse de noite, só a Difusora. A Difusora era o top de tudo aqui. Se você passava no vestibular ou fazia vestibular, a Difusora é quem dava o resultado do vestibular com mais efervescência. Todo mundo queria acontecer na Difusora, tanto era divulgando como num pátio interno ou externo da Difusora. E ela representava, eu acho que, o rádio moderno há 30 anos atrás.